Graça e paz, queridos irmãos. Estamos juntos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Haja visto, meus irmãos, que temos assuntos de extrema urgência e importância para tratar neste momento. Eu quero levar você a meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não faz rodeio. O Senhor, ele nos mostra a verdade. Simplesmente precisamos ter o discernimento. Ao termos o discernimento, irmãos, nós podemos ter a revelação. E esta revelação quem pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. E eu quero tratar com você hoje de um assunto muito importante. E nós vamos meditar também um pouquinho na palavra do Senhor. Eu creio que você tem conhecimento e já sabe do avanço da tecnologia e também da colocação de implantes no ser humano que está ocorrendo no mundo inteiro. Inclusive no Reino Unido, quase 70% da população já possui o chip. E em vários outros lugares as pessoas estão voluntariamente colocando um identificador para facilitar a sua vida cotidiana, econômica e também para ter facilidades em acesso a portas, destravar computador, senhas e abrir aplicativos, celulares e fazer transações comerciais. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você tem conhecimento de todas essas coisas. Mas eu quero te levar agora a pensar em um assunto de extrema importância, meus irmãos, e para isto nós temos que olhar para a palavra de Deus. Na criação do homem, na face da terra, quando Deus criou o homem na face da terra, ele o colocou no jardim do Éden. E você sabe, lendo a palavra de Deus, que Eva foi enganada primeiramente e depois Adão também foi seduzido por Eva para cair na tentação e assim pecar contra o Pai. Então, meus irmãos, o mesmo engano que Satanás usou, ele está usando nos dias atuais. E nós precisamos ficar atentos, nós temos que estar antenados e convictos de que tudo isto está ocorrendo neste mundo e que as coisas, elas não são brincadeiras, meus irmãos. E, mais uma vez, Satanás vai enganar o ser humano, como já está fazendo. Inclusive, tem igrejas que estão aconselhando os seus membros a colocarem o chip para facilitar, assim, a sua entrada de dízimos e ofertas, para não ter problemas, não é? Então, eu quero levar você a meditar na palavra de Deus nesta hora. E ao pensar nisso, meus irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Porque diz assim em 2 Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É um momento muito importante este da reflexão que eu quero deixar para você. Muitas pessoas não suportarão a sã doutrina, e nós estamos aqui para falar a verdade e semear a sã doutrina. Tem pessoas que não suportarão o que Deus tem para revelar para o seu povo nesses últimos dias. E eu creio que você está neste canal é porque você já tem consciência de tudo o que está acontecendo. Então, meus irmãos, eu quero resumidamente falar sobre o engano de Satanás através da palavra de Deus. E ao pensar nisto, eu fiz algumas anotações aqui para nós adiantarmos um pouco, não é?
Não quero fazer um vídeo muito longo, aonde estaremos, não é, vendo na palavra do Senhor alguns itens importantes. O engano final. Diz assim Paulo na segunda carta aos Coríntios: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Não é? Então, universo paralelo também é um assunto que eu quero deixar para você. Depois nós vamos voltar aqui. O que diz a palavra de Deus em Gênesis 3:5? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Então, meus irmãos, este é um engano, não é? Que a serpente usou para enganar Eva. Ou seja, ela disse para Eva que Eva teria um grande conhecimento. E hoje, meus irmãos, não é diferente. A ciência, a tecnologia está oferecendo de bandeja um grande conhecimento para o ser humano, mas não revela as intenções por trás de todo este conhecimento, que é o engano, é o controle do ser humano, é a sondagem dos seus passos e é o controle da vida cotidiana. Então, meus irmãos, assim como Eva foi enganada ali no paraíso, nós temos que ficar atentos, porque Satanás vai dar a sua última cartada. Será agora para esses dias. Fiquemos atentos, que é o engano final. Este engano fará com que muitas pessoas venham a aderir, a concordar com as mudanças que serão implantadas, com o identificador que será colocado nas pessoas e com tudo o que a mídia tem oferecido. Então, meus irmãos, é muito sério e é muito importante que você saiba que este conhecimento, ele é uma forma de enganar, de ludibriar, de passar o ser humano para trás. Inclusive, até muitas pessoas irão ser iludidas. Hoje nós vemos, meus irmãos, que a maioria dos salvos, a maioria dos crentes, já estão iludidos com a internet, com a mídia, com os celulares e com tudo que a internet oferece, não é? As distrações, os jogos, os canais de notícia, os aplicativos e também aqueles programas, não é? Que passam filmes e programas também que oferecem jogos, não é? Oferecem todo tipo de parafernália para distrair o crente, fazendo-o se afastar da oração, se afastar da Bíblia e tendo a sua mente cauterizada para as coisas espirituais. Estão iludidas com o Facebook, com o WhatsApp, estão iludidas com a mídia, vendo vídeos, não é? Vendo pegadinhas e muitas coisas que a internet tem oferecido para as pessoas. Então é preciso que nós, como salvos, nós, como igrejas de Jesus, nós tenhamos os nossos olhos abertos, porque é uma oferta maligna quando Satanás diz que você pode conhecer,
você pode aprender, você pode evoluir. E a ciência, meus irmãos, ela não é diferente. A ciência, ela está caminhando a passos largos para isto. Eu quero te mostrar alguma coisa aqui, que nós temos aqui, algumas imagens, não é? Aqui nós temos uma imagem aqui do metaverso. O que seria o metaverso? O metaverso, meus irmãos, nós temos que entender que é algo relacionado à mídia. É uma coisa que as empresas estão investindo pesadamente para ter um mundo conectado. Pessoas conectadas, pessoas que serão assim manipuladas, pessoas que estarão vivendo fora da realidade. Na verdade, é a droga mais atual que possamos imaginar. É o universo paralelo, o universo virtual. É, como eu posso dizer, o engano da serpente. Como eu anotei alguma coisa aqui para você, não é? Para você ter, assim, uma noção. Isto, meus irmãos, está acontecendo. Pessoas estão colocando um óculos virtual que está tirando as pessoas da realidade com luzes de neon, com um universo paralelo à nossa realidade, vivendo nos momentos atuais, na realidade cotidiana, mas mesmo assim tendo, não é, um universo paralelo, ou seja, uma forma virtual para ver todas as coisas e entender todas as coisas que a mídia ela oferece ao ser humano, não é? Então, temos várias matérias aqui, eu não quero adentrar profundamente nisto aí, mas eu quero deixar somente algo para você que diz assim, olha, a evolução tecnológica, deixa eu focar aqui para você ver, não é? Caminha a passos largos rumo a uma nova revolução. O metaverso promete mudar completamente a maneira de interagirmos e convivermos na internet. Tivemos a experiência de ter nossas relações office extremamente reduzidas em 2020. Tudo o que tínhamos eram mensagens, chamadas de vídeo, mas e se existisse um espaço coletivo compartilhado, associado à tecnologia, que fosse capaz de recriar uma experiência física dentro de um ambiente digital, seria interessante, certo? Pois assim podemos definir o metaverso. Em poucas palavras, a ideia consiste em aprimorar o usuário e permitir iniciativas no mundo físico, não é? Como algo dessa magnitude surge, ela permite que iniciativas que estão no mundo físico se propaguem para ambiente digital. Não acontece do dia para a noite. Então, meus irmãos, isto, na realidade, já está acontecendo, não é? Como eu disse para você, porque é o engano, é a droga do momento, é a maneira com que as pessoas vão entrar no mundo virtual, no mundo cor-de-rosa, no mundo cor de neon, e elas vão estar assim como que alucinadas, vão estar viajando, não é? Como se tivesse usado uma cocaína, uma droga, sei lá como nós podemos avaliar. Então é o engano da serpente. E um desses enganos, meus irmãos, é a colocação do chip no cérebro, feito pela Neuralink de Elon Musk. As pessoas estão se tornando ciborgue, pessoas que estão adquirindo
fora do normal, pessoas que estão aumentando a sua capacidade intelectual, porque elas interagem com a máquina, com o computador, e o computador também interage com o cérebro. E isto, meus irmãos, é uma prova cabal de que a besta ela já está dominando este mundo e tem dominado as pessoas, não é? Diz assim Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então é a oferta de Satanás para esses dias é que você conheça, você saiba, você tenha entendimento, você esteja atualizado na moda, sabendo tudo o que está acontecendo e tendo acesso a todas essas informações, a esses divertimentos, a estas coisas que o homem está criando para enganar, usados pelo diabo. Então, meus irmãos, eu quis falar para você sobre este assunto aqui e também quero falar sobre as 70 semanas de Daniel, não é? Que o anjo falou para Daniel que estava determinada sobre o povo de Daniel. O povo de Daniel é o povo judeu. Então, essas semanas de anos são semanas para o povo judeu, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então você pode notar que a última coisa a acontecer será no milênio, a unção do nosso Mestre, o nosso Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o filho de Adonai como rei absoluto aqui neste mundo, que ele vai reinar por 1000 anos. Diz assim a palavra de Deus que 69 semanas já se passaram, meus irmãos. Então, o que nós aguardamos como igreja é o arrebatamento. E para isto, meus irmãos, nós estamos vendo que as coisas estão caminhando rapidamente e o homem do pecado está para surgir no mundo, não é? A palavra de Deus diz assim, olha: sabe, Daniel, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, abrindo aspas aqui, 7 semanas, mais 62 semanas são 69 semanas, e essas 69 semanas já se passaram. Já se passaram. Então nós aguardamos a última semana, que são 7 anos de tribulação, mas nós estamos num hiato de tempo onde Deus parou o relógio e este relógio vai começar a marcar a última semana, que será a última semana de Daniel. É por isso que nós temos que entender como pré-tribulacionistas que a última semana de Daniel, ela diz especificamente ao povo judeu, ao povo israelita. Então, Deus irá tratar, como ele disse para Daniel, o teu povo e a tua santa cidade. Esta semana de anos, a tribulação será em específico um tratamento para com Israel, para fazê-lo se achegar à presença de Deus, enquanto as pragas, as trombetas serão derramadas sobre este mundo, mas a igreja não estará mais aqui. Diz assim a palavra: as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, meus irmãos, depois das 62 semanas, não é? Jesus, ele foi morto, não é? E
houve a invasão nos anos 70 por Roma, ali em Jerusalém, onde o templo foi destruído completamente. O templo por dentro, meus irmãos, era todo revestido de ouro e as pedras enormes, quase do tamanho de, vamos supor aí, 10 por 10 ou maiores até, não é? Foram todas arrancadas para tirar o ouro que estava incrustado no meio daquelas pedras. Então não ficou pedra, como Jesus falou, sobre pedra que não fosse derrubada, não é? Então foi destruído aquele santuário, mas está para ser erguido o terceiro e último santuário na terra, que será a construção do terceiro templo. E isto, meus irmãos, irá acontecer já no decorrer da tribulação, começando quase os 3 últimos anos e meio da tribulação, aonde o anticristo vai exigir a identificação através da imagem da besta, a colocação do chip, da marca da besta em toda a população da terra. E diz aqui, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, meus irmãos, nós já contemplamos o acordo de Abraão, que foi intermediado pelos Estados Unidos através de Donald Trump e do seu genro Gerard Kushner, que intermediaram com os Emirados Árabes Unidos, não é? Um acordo de paz, e nós também sabemos que este acordo ele está evoluindo e eles continuam trabalhando para que este acordo ele seja ampliado e entre também neste acordo a Palestina, meus irmãos. E quando este acordo se firmar completamente, é como a palavra de Deus ela nos diz, não é? Ele firmará um acordo, então o anticristo vai aparecer na terra. Mas antes que isto aconteça, a igreja será arrebatada. Por quê? Porque a porta da graça, meus irmãos, está para se fechar, como diz a palavra de Deus. O anticristo está às portas, não é? Mas também a porta da salvação vai se fechar, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, o povo judeu, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, meus irmãos, Deus determinou um tempo para os gentios pisar Jerusalém, e ele vai dar um basta nesta situação, e ele vai purificar Jerusalém, a cidade do grande rei aqui na terra, não é? Para depois receber a santa cidade Jerusalém, que descerá do céu. Diz assim a palavra: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto a virtude dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esta será a segunda vinda de Jesus visível, quando ele aparecer para julgar Israel, condenar o falso profeta e o anticristo, e para prender a Satanás durante 1000 anos e começar o seu reinado aqui na terra. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, sobre a tribulação, a palavra diz: e logo depois da aflição daqueles dias, a aflição é a tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, do 29 ao 30. Glória a Deus. Então, Mateus 24, ele trata especificamente, meus irmãos, da grande tribulação, e ele nos mostra, não é? Ele nos mostra o quadro pintado que vai acontecer com o povo judeu. Então nós temos que ficar atentos para tudo o que está acontecendo e observarmos a palavra de Deus, entrarmos profundamente na palavra de Deus, meditando, comendo a palavra de Deus. Só assim, meus irmãos, nós receberemos revelação para entender, para compreender as coisas que estão acontecendo, as coisas que ainda vão acontecer e o que o Senhor tem mostrado através dos sinais. Através dos sinais que está acontecendo na terra, que a terra geme, a terra está em dores de parto e você sabe disso. Através desses sinais, nós podemos entender, compreender que os dias são maus e que a nossa redenção se aproxima. Então, como diz a palavra do Senhor, como eu disse no começo, são poucas as pessoas que vão suportar a sã doutrina. Poucas pessoas, meus irmãos. E se você é uma pessoa que tem ouvido esta palavra, você é escolhido para entender e compreender o que está acontecendo no mundo. Diz assim a palavra: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não marcamos o arrebatamento, nós não marcamos a tribulação, mas pelos sinais nós vemos que este dia muito se aproxima. Eu quero que neste momento você fique na paz do Senhor e que esta paz seja derramada sobre a sua vida e sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém.